pare o que você está fazendo. Há 90% de chance deste vídeo não estar aqui amanhã. O algoritmo já começou a caçar o tipo de informação que vou te mostrar nos próximos 10 minutos. Você acha que a internet lembra de tudo? Errado. Existe um cemitério digital onde a verdade vai para morrer. E hoje nós vamos desenterrar o primeiro corpo. O ano era 2025. Enquanto o mundo se distraía com manchetes barulhentas, uma nova diretriz, um protocolo fantasma, foi silenciosamente ativado no coração das Big Techs. Não houve comunicado à imprensa, nenhum debate público. Foi uma ordem sussurrada através de canais criptografados. Um comando executado nas sombras dos maiores data centers do planeta. Essas catedrais de concreto que guardam os segredos do mundo. Não foi um anúncio público. Foi uma limpeza. Uma purga digital em escala massiva, disfarçada sob o termo inofensivo de otimização de dados legados. Eles nos disseram que era para melhorar a eficiência, para limpar a sujeira da internet. Mas a sujeira que eles estavam limpando era a nossa história não autorizada. Você já sentiu isso? Aquela coceira no fundo da sua mente? Você já tentou procurar uma notícia antiga, um vídeo específico que você jura que viu, um artigo que mudou sua perspectiva e ele simplesmente desapareceu? Você digita as palavras-chave exatas, vasculha fóruns, mergulha em arquivos da web. Nada. É como tentar agarrar fumaça, um vácuo onde deveria haver um fato. Isso não é um erro, não é o seu cérebro te enganando, é o sistema funcionando perfeitamente, é o efeito buraco de memória em ação. Eles chamam isso de moderação de conteúdo, uma desculpa sanitizada para o ato mais violento da era da informação, a censura retroativa. Eles criaram um presente conveniente, podando os galhos inconvenientes do passado. Nós chamamos de reescrita da história em tempo real. Um crime contra a verdade, executado por algoritmos anônimos e indiferentes. Eles não estão apenas apagando dados. Estão apagando a nossa memória coletiva. Estão removendo as evidências, os debates, os erros e os triunfos que nos definem. Cada link quebrado, cada vídeo removido, é um tijolo retirado da fundação da nossa realidade compartilhada. E o que eles estão construindo em seu lugar? Uma narrativa controlada. Uma única versão da verdade. A versão deles. Pense nisso. Se você não pode acessar o passado, como pode questionar o presente? Se a evidência de um erro foi apagada, como podemos aprender com ele? Eles estão nos transformando em amnésicos digitais, à deriva em um mar de informações presentes, sem âncora e sem bússola. O objetivo não é apenas controlar o que você pensa hoje, é controlar o que você será capaz de pensar amanhã. A reescrita da história não é apenas sobre apagar o passado, é sobre controlar o presente, moldando o que você pode ou não ver. Agora, vamos aos fatos que eles tentam enterrar sob camadas de pixels e sigilo. Caso número 1, as coordenadas fantasmas. Você já se perguntou por que o Google Earth, uma ferramenta supostamente de mapeamento global, borra intencionalmente certas ilhas e trechos de terra que não têm bases militares declaradas? Não é um erro, é uma diretiva. O que existe lá que a inteligência artificial de mapeamento foi explicitamente treinada para esconder de você? Não estamos falando de instalações governamentais conhecidas. Estamos falando de anomalias geográficas, estruturas que desafiam a lógica, escondidas em plena vista sob um véu digital. Quem deu a ordem para aplicar essa máscara? Isso nos leva ao caso número 2, as patentes perdidas. Milhares de registros de tecnologias revolucionárias de energia e propulsão, principalmente dos anos 90, simplesmente sumiram dos bancos de dados públicos. Invenções que poderiam ter mudado o mundo.
Pesquise por elas e você encontrará becos sem saída, erros 404, registros não encontrados. Mas eles existiram. Eu vi os metadados. Quem comprou o silêncio desses inventores? Quem classificou essas tecnologias como uma ameaça à segurança nacional, ou pior, à estabilidade econômica? A verdade é que esses dois casos são apenas a ponta do iceberg. Eles são sintomas de uma operação de controle muito maior. Uma operação que não se contenta em esconder, mas que ativamente persegue e neutraliza qualquer um que chegue perto demais. Cada busca que você faz, cada anomalia que você investiga, deixa um rastro, e eles estão observando. As câmeras não estão lá apenas para a segurança pública. Elas são nós em uma rede de vigilância projetada para identificar e rastrear dissidentes da informação. Seus dados são constantemente analisados, suas comunicações interceptadas e criptografadas, não para sua proteção, mas para que apenas eles tenham a chave. Eles constroem muros digitais cada vez mais altos. E quando a informação não pode ser contida digitalmente, eles recorrem a métodos analógicos. Evidências físicas são destruídas. Acordos são feitos nas sombras, longe dos olhos do público. O silêncio é comprado. A lealdade é garantida. Mensagens cruciais são apagadas remotamente, transformando conversas em memórias fragmentadas e não confiáveis. E o que não pode ser comprado ou destruído é trancado, colocado sob uma cadeia de custódia que garante que nunca mais veja a luz do dia. A própria mídia de massa é cúmplice, censurando vozes em tempo real, transformando notícias em ruído branco. No final, eles apagam até mesmo as pessoas. Testemunhas se tornam fantasmas no sistema, sem correspondência, sem identidade, sem voz. Este não é um jogo, é uma guerra pela realidade. E estas são as armas deles. Chegamos ao cerne da questão, ao porquê de tudo isso. E eu aviso, a verdade dói. Ela não conforta, ela queima. Ela destrói as fundações frágeis sobre as quais construímos nossa realidade. Você realmente acreditou que o apagão digital, essa limpeza silenciosa, é para te proteger de fake news? Para criar um ambiente online mais seguro? Essa é a narrativa que eles vendem. A pílula dourada para acalmar as massas. A verdade é muito mais sombria. O apagão existe por uma única razão: manter o status quo. Proteger a estrutura de poder que governa cada aspecto da sua vida, desde o que você compra até o que você sonha. Um sistema que depende do seu conformismo, da sua ignorância voluntária. Eles não estão gerenciando informação, estão gerenciando a percepção. Estão construindo uma prisão para a sua mente, e o apagão é a argamassa que une os tijolos. Porque se você soubesse a verdade completa sobre o que foi descoberto nos desertos do sul, enterrado sob quilômetros de gelo, sobre a nossa verdadeira arqueologia proibida, a economia global, as religiões, os governos, tudo o que você conhece como civilização, não colapsaria em dias, colapsaria em horas. Eles precisam que você acredite que o mundo é simples, previsível, que a história é uma linha reta e lógica, do homem das cavernas ao homem do smartphone. Uma progressão limpa, sem desvios, sem anomalias inconvenientes. É uma mentira. Os arquivos que eu acessei, os fragmentos que consegui salvar antes de serem expurgados, não mostram apenas um passado diferente. Eles mostram ciclos. Civilizações que ascenderam a alturas que mal podemos imaginar e que foram reiniciadas, apagadas. E eles revelam um futuro aterrorizante que já está desenhado, programado nos mesmos sistemas que agora apagam o passado. Não é uma previsão, é um cronograma. E estamos nos aproximando do próximo ponto de reinicialização. Eles não estão apenas escondendo a verdade, estão se preparando para ela. E nós não fazemos parte do plano de contingência deles. O apagão não é sobre o passado, é sobre garantir que, quando o próximo ciclo começar, não sobre nenhum registro do nosso. Eu não posso te pedir para compartilhar isso.
seria arriscado para você. Mas se você chegou até aqui, você agora é um guardião dessa informação. Eles podem tentar apagar o servidor, mas não podem apagar a sua mente. Bem-vindo à busca proibida. Fique atento.